Estamos a 24 horas da final deste Open do Estoril, com muita chuva, condições diferentes daquelas que são habitualmente expectáveis neste torneio. De que forma é que isso influenciou o Estoril Open deste ano, esta edição? Bom, foi um dos aspectos marcantes da 19ª edição do Estoril Open. É claro que o torneio, jogando-se nesta altura da primavera, tem um historial de chuva no passado. A partir de 1990, o torneio, inicialmente o dia 1 de abril até era celebrado durante o torneio. Lembro-me que na RFM, por exemplo, brincámos muitas vezes com isso, até cheguei a dizer que o Estoril Open ia ser promovido a um torneio do Grand Slam e houve quem acreditou. Mas depois, com os arranjos de calendário, o João Lagos conseguiu puxar o torneio mais para tarde e nos últimos anos o torneio até se vinha jogando naquela semana que abrangia o 25 de abril e 1 de maio. Só que este ano, devido ao torneio olímpico, foi necessário fazer o rearranjo do calendário e voltou o torneio a jogar-se um pouco mais cedo e, como se viu ao longo da semana, abril, águas mil, a chuva foi um dos aspectos marcantes do torneio, que, no entanto, não evitou que se quebrasse um recorde de assistência ainda com a jornada do domingo por se realizar, porque eu estou perfeitamente convicto que se não fosse toda esta pluviosidade, estas péssimas condições atmosféricas, o recorde seria batido, mas mesmo por muito. Seria necessário fechar os portões, como sucedeu na terça-feira do ano passado, no dia 25 de abril. Foi necessário fechar os portões, porque esta área não comporta mais de 7.500 espectadores ou 7.500 pessoas, porque para além da lotação do corte central há também os bilhetes de visitante para todos os outros cortes e estou perfeitamente convicto que teria sido necessário fechar os portões, porque a lotação esgotada para o corte central e teria vindo mais gente também para assistir aos outros cortes. Nos torneios masculinos e nos femininos, quais diria que terão sido os jogadores que mais acusaram o vento e a chuva? É muito difícil. Há jogadores que gostam mais de jogar com vento, os jogadores mais fracos gostam de jogar com vento porque torna-se um fator um pouco equalizador. Mas depende tudo no estado de espírito. Este torneio é um torneio muito peculiar porque fica situado no Val do Jamor. Antigamente chamava-se aquela zona de Cosquebrada o quebra-mastos devido ao vento, e se no centralito se faz sentir menos vento, aqui o central tem vento, mas é um vento que é mais irritante ainda pelo facto de ser irregular, é em turbilhão, não é vento sempre a soprar na mesma direção. É tudo uma questão de estado de espírito, sobretudo, mais do que uma questão técnica. No caso, o Roger Federer falava há pouco que nas circunstâncias de vento isso o obrigou, empurrou, por assim dizer, para um jogo mais rápido. No caso da chuva, a bola era mais pesada, portanto, deve haver ali uma adaptação. No estilo, e porque acompanha regularmente cada um destes jogadores que por aqui passou, no estilo do jogo de cada um, estas condições atmosféricas alteraram mais o jogo de quem? Diria, quais foram assim? Bom, o Roger Federer tem tantas soluções que ele pode jogar todos os tipos de jogo. Quando ele se referia a isso, ele queria dizer que tentou ir mais para a rede, porque se opta por uma toada de fundo de corte, trocas de bola, o ponto é mais prolongado, há mais hipóteses de o vento afetar o resultado, não é, dessa jogada. Por isso ele tentou vir para a rede e encurtar os pontos. Como disse, é preciso um estado de espírito muito especial e estou muito contente por Roger Federer não ter entrado em parafuso, como por exemplo o Marat Safin, que era outro dos craques que costumava vir aqui, que este ano pediu um convite ao diretor do torneio para vir, mas o João Lagos optou por dar o wildcard aos portugueses. Mas o Davydenko joga mais no fundo de corte, das suas tem trajetórias muito chapadas, podem ser afetadas pelo vento e estou muito curioso para ver como é que ambos irão gerir as condições amanhã. Mas é sobretudo um estado de espírito. Se o jogador está bem, com paciência, e em terra batida é preciso muito paciência, porque a superfície é mais lenta do que na relva, por exemplo, quando o ponto acaba numa ou duas pancadas, é preciso mais paciência porque a superfície é mais lenta, é preciso preparar melhor o ponto para depois acabar, é sobretudo uma questão de estado de espírito. A Maria Kirilenko referia-se nomeadamente a essa questão da conferência. Ela dizia que o seu treinador lhe tinha dito aqui no Open que ela teria condições para fazer um bom resultado em terra batida, não apenas em hardcourt.
Sim, lá vem a história do estado de espírito. Ela estava convencida de que podia obter melhores resultados nos hardcourts e o historial dela reflete isso mesmo, mas o seu treinador, que é um treinador muito experiente, o Eric Van Harpen, disse que ela tinha uma variedade de jogo e qualidades técnicas para conseguir até melhores resultados na terra batida do que ela consegue em hardcourts. E, pelos vistos, ela foi convencida disso mesmo porque está na sua primeira final de um torneio do WTA Tour em terra batida. Miguel, pedia-lhe assim, muito resumidamente, uma avaliação, um balanço da participação dos tenistas portugueses, quer masculinos, quer femininos. Bom, este Estoril Open pode-se chamar de o Open do Roger Federer, mas também o Open dos portugueses, porque pela primeira vez tivemos dois portugueses na última ronda da fase de qualificação, jogaram um contra o outro, o João Sousa e o Pedro Sousa. O João Sousa, o jovem vimaranense, passou ao quadro principal e os três jogadores portugueses do quadro principal masculino, de singulares, passaram à segunda ronda pela primeira vez na história da modalidade. Houve três portugueses, três representantes lusos na segunda ronda do evento ATP. Depois também houve a felicidade de dois defrontarem-se entre si, o que antecipadamente garantia um português nos quartos de final. Foi o Frederico Gil, que bateu o João Sousa e teve o privilégio de medir forças com aquele que eu considero ser o melhor jogador de todos os tempos, o Roger Federer, nos quartos de final. Portanto, este torneio, para além da presença do Federer, foi muito marcado pelo sucesso dos portugueses, esta nova geração do ténis nacional. No setor feminino as coisas não correram tão bem, esperava-se muito da Michelle Brito, mas a Michelle... O que é que poderá ter acontecido à Michelle? Não, é simples, a Michelle é muito jovem, tem 15 anos, ainda não jogou muitos torneios de WTA Tour porque existe uma regra que, por exemplo, o ano passado só a impedia de jogar torneios a não ser num único caso. Ela jogou um torneio em Miami, o único torneio do WTA Tour que ela podia jogar com 14 anos, este ano só pode jogar três, creio eu, três torneios do WTA Tour. Em Miami saiu-se lindamente. O ano passado ganhou a Megan Shaughnessy, ultrapassou a primeira ronda, bateu um recorde de precocidade. Este ano voltou a estar muito bem em Miami, no estado onde ela reside na Flórida, mas em Bradenton, e na primeira ronda operou um pequeno milagre, estava a perder por 6-3 e 5-1 e conseguiu dar a volta ao resultado, salvou match points e ganhou em 3 sets, depois bateu a número 16 mundial, Agnieszka Radwanska, na segunda ronda, depois perdeu na terceira eliminatória. Ela é uma jogadora de hardcourts e aqui padeceu dessa especialização. Ela também joga razoavelmente bem em relva e aqui na terra batida, que é mais lenta e requer mais paciência, ela careceu de paciência, porque ganhou o primeiro set e a adversária depois começou a desmantelar o jogo dela com bolas altas, mudar o ritmo, abrandar o jogo, bolas cortadas, alternar comprimento de bola, alternar efeitos, alternar também trajetórias, e a Michelle perdeu um pouco a cabeça. Depois no terceiro set ainda conseguiu equilibrar, mas depois a 5-4 a croata serviu muito bem e conseguiu ganhar o encontro. Mas sobretudo a prestação da Michelle teve a ver com a terra batida. Já sabia que a terra batida não era a sua superfície, eu também não estava à espera que ela fizesse um torneio fenomenal, estava à espera que ela demonstrasse garra, ela demonstrou garra, mas já sabia que a terra batida não seria o seu habitat natural.